Bom dia, quero dizer que é um prazer estar aqui no Trinity House of Hope hoje para trazer uma mensagem. Quero agradecer em primeiro lugar o Bispo Carlos pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre um dos assuntos que eu mais adoro falar sobre ela, e é o assunto da cruz de Jesus Cristo. Nesse discurso de hoje de manhã, eu quero dizer, em primeiro lugar, que a Bíblia ensina para nós que a cruz é uma maldição. A cruz, todos que se pendurem sobre a cruz, devem ser enterrados no mesmo dia e não passar a noite na madeira. Se alguém houver pecado, passível da pena da morte e tiver sido morto e o pendurares numa madeira, seu cadáver não permanecerá na madeira durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, e assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A Bíblia diz para nós que todo mundo que morre, pena da morte, que é executado numa cruz, numa madeira, deve ser enterrado no mesmo dia, porque se for deixado é uma maldição para a terra. Eu dou graças a Deus que a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Gálatas 3:13. Então hoje nós sabemos que Deus removeu por intermédio de Jesus Cristo uma grande maldição sobre nós. Hoje eu gostaria de falar sobre o processo de julgamento e a morte de Jesus na cruz. A cruz é uma maneira agonizante como instrumento da morte. E o julgamento de Jesus, ela começou desde Getsemane. Desde Getsemane, quando Jesus foi levado pelos guardas do Sinédrio para ser até um fim sentenciado pela Pilatos. Nós sabemos que Jesus foi levado por esse intermédio a sofrer um sofrimento físico tremendo. O primeiro sofrimento que nós vemos é o sangramento, o sangue que saiu pelo suor. Está escrito somente este fato no livro de São Lucas, Lucas sendo um médico. E ele disse que Jesus, quando ele orou, o suor se tornou em sangue. Estando em agonia, orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22:44. Isso se chama pelos médicos hematidrose. É o fato que às vezes os pequenos vasos de sangue dentro das glândulas de suor podem rupturar em casos muito raros, e nós vemos que isso aconteceu quando Jesus estava sob grande estresse, orando no jardim de Getsemane. Naquela cena nós vemos a guarda de Caifás, o sumo sacerdote. Depois de Jesus levado para o palácio do sumo sacerdote, a guarda vem e ele bate Jesus no seu rosto, porque Jesus não estava respondendo às perguntas de Caifás. E depois de ser batido, todos os soldados tomarem os seus lugares, de olhos vendados pelas guardas do palácio,
e zombando eles passaram cada um batendo em Jesus e mandando ele revelar quem bateu. Depois dessa interrogação violenta, ele é colocado debaixo da terra, no túmulo, na prisão do Sinédrio de Caifás. E cedo no próximo manhã, desidratado, ferido, exausto de uma noite, Jesus é levado para o pretório da fortaleza de Antônia. E ali, em resposta às lamentações, os gritos do povo, movido pelo Sinédrio, Bar-Abas foi solto ao invés de Jesus, e Jesus foi condenado. E ele foi preparado para ser batido, torturado e crucificado. A cruz é uma coisa terrível. A cruz foi invenção dos gregos, usados pelos romanos, não somente para matar uma pessoa, mas para afligir, para fazer maior dor possível, imaginável. Em preparação, o prisioneiro é desvestido de todas as suas roupas, suas mãos são atadas num poste acima da sua cabeça. E o soldado romano, ele usa um instrumento chamado um flagrum, em latim. É um chicote curto, consistindo de várias cordas de couro grosso, e num ponto de cada um é fixado uma bala de chumbo, um osso, uma pedra, e o soldado começa a bater nas costas do vítima. Era um instrumento terrível, e de início nós vemos Jesus ali sendo cortado, como podemos imaginar, cortado o pele. Mas depois de um tempo, nós vemos que as cortes chegam até a carne subcutânea, produzindo escorramento de sangue. Jesus sendo chicotado vez após vez, até o sangue dos capilares, dos veios, da pele, e enfim, produzindo sangramento arterial das veias de sangue nos músculos. Essas pequenas bolas de chumbo fazem o seu trabalho e no início produzem grandes feridos, hemotomia que é quebrado por batidas subsequentes. E finalmente a pele nas suas costas está pendurado em fitas vermelhas, e você não pode nem reconhecer as costas de Jesus. Isso continua até o ponto do centurião chegar à conclusão que se ele continuar, a vítima vai morrer. E a razão disso não é para trazer a morte, é só para trazer sofrimento. Jesus, quase desmaiando, ele está para ser levado agora para o pretório. Ele está ensopado com seu sangue. E os soldados veem nisso uma grande brincadeira. Eles trazem uma roupa e jogam nas costas de Jesus. E o sangue começa a entrar na tecida dessa roupa. E eles tecem uma coroa de espinhas e colocam na cabeça de Jesus. Ele está sangrando. Ele está quase a desmaiar. E eles começam a zombar a ele,
batendo ele no rosto. Eles tomam uma cana e batem em cima dessa coroa, fincando essas espinhas na cabeça de Jesus. E enfim, quando eles cansam disso, eles arrancam aquele tecido do corpo dele, aquela roupa do corpo dele, e o sangue começa a escorregar mais ainda. Mas é muito cedo deixar ele morrer, porque eles querem que ele sofra o máximo. Tem uma razão para isso. Deus teve um propósito nisso para nós. Incapaz de andar mais sob o peso da patíbula. Patíbula é um pedaço de madeira de braço a braço. Incapaz de andar mais, ele começa a cair e eles pegam um homem do campo, um sereneu, e eles obrigam ele a carregar a cruz. A crucifixão muitas vezes durava vários dias. Não foi uma coisa de 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas. Às vezes pessoas ficavam penduradas na cruz por vários dias. A morte realmente foi causada por asfixiação. A morte foi causada porque a vítima não podia se levantar para inalar ar. E ele sofria e morria de asfixiação. Na Golgota, onde ele foi levado, essa patíbula ela é colocada no chão e Jesus é jogado em cima dela, com seus ombros sobre a madeira. E o soldado, ele sente para achar a depressão embaixo da mão de Jesus, onde não ia rasgar, ele não podia rasgar a pele para sair. E grandes pregos quadrados foram colocados, passando pela mão de Jesus e entrando no madeira. E aí a patíbula está levantado e pendurado em cima de um poste. Em cima daquela poste está escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Os pés dele são pregados aos lados daquela poste. E ele está deixado lá para tentar se levantar com esses feridos, para inalar ar. Os músculos peitorais não deixem o ar sair. Ele tem que se levantar para sair o ar. A dor, a agonia dos cãibros começam a tomar um efeito sobre ele. Horas passem, o carbono dióxido começa a encher seus pulmões. A água começa a juntar no pericárdio fibroso, que é um saco ao redor do coração. O sangue engrossa e tem grande problema para o sangue levar o oxigênio para o corpo. E Jesus está ali, hora após hora. Dores em toda parte. Agora dores para se levantar, para soltar o ar. Para inhalar não é problema, mas para soltar. E em agonia, tentando trocar o ar no seu pulmão. Com certeza, foi nesse ponto que Jesus falou: tenho sede. Jesus
pode sentir a morte chegando perto. Quando chega a hora de terminar, não sabendo se Jesus estava morto, aí eles pegarem uma lança e entrarem debaixo do quinto costelo. Entrou no pericárdio e a água saiu junto com o sangue. Eles sabiam que Jesus realmente morreu do coração, não da crucificação. Esse sangue que sai é o sangue precioso. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos só João e o apóstolo Paulo falando do sangue de Jesus. Só João dos apóstolos fala do sangue. Por quê? Porque João estava lá. Ele viu o sangue de Jesus, mudou a sua vida para sempre. Então João sempre fala do sangue de Jesus. Sangue precioso que nos salva, que pode te salvar hoje. Nós devemos sempre pensar e lembrar desse sangue. Quando nós lemos em Apocalipse 5, 1 a 6, nós lemos, então, na mão direita, João viu daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que me perguntava, em alta voz, quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse, não chorei, veja, o leão do tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos, aleluia. E continua dizendo, então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres vivos no meio dos 24 anciãos. Ele viu o cordeiro que parecia for sido sacrificado. Foi muitos anos depois, mas para João, quando ele viu, o sacrifício era fresco, era como ele tinha sofrido e foi sacrificado naquela hora. Foi uma coisa nova. Todo dia o sacrifício de Jesus deve ser novo para nós. O sangue deve ser fresco em nossa mente. Quando ele sofreu e morreu para nós. Eu vejo Jesus, diz a palavra de Deus em Lucas 23, 39 e 40, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salve-se a si mesmo. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Oh, rapaz, você e eu, nós estamos aqui sob a mesma sentença. Agora é a hora de temer a Deus. Quando você está sob a sentença e sabe que vai receber a morte, teme a Deus. Meu ouvinte, hoje, você e eu, nós somos sob a mesma sentença. É hora de temer a Deus. Eu sou um homem. A Bíblia diz que o salário do pecado, para mim, é a morte. Eu estou sob a mesma sentença desse ladrão na cruz. É hora de temer a Deus, porque eu estou sob a mesma sentença. Você é sob a mesma sentença. É hora de temer a Deus. E quase na hora sexta,
e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Mateus 27, 51 a 53 diz: e eu vi, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto para baixo, tremeu a terra, fenderem as rochas, abrirem-se sepulcros, e muitos corpos dos sangues que dormirem, ressuscitarem e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entrarem na cidade santa e aparecerem a muitos, e o centurião e os que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficarem pasmados de grande temor e dizerem verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Aleluia. Jesus sofreu por nós. Eu imagino às vezes as coisas que Jesus viu da cruz. Ele viu aquela placar dizendo realmente a acusação que era rei dos judeus. Às vezes você vai ver uma cruz meio católico com escrito I-N-R-I sobre ela. Jesus Nazareno Rex e a Deus. Jesus Cristo, rei dos judeus. Foi escrito em grego, em latim e em hebraico. As pessoas que passavam, Jesus viu eles blasfemando ele. Ele levantou os outros. Você que ia destruir o santuário, salve-se, desce da cruz. Ele viu soldados que queriam dividir a roupa dele, a única posição dele, na frente dele, consumir a única coisa que tinha. Não podia, porque não foi costurado. Então, eles jogaram sortes para levar a única coisa que tinha desse mundo. Eu penso às vezes Jesus no deserto. Eu penso em Jesus quando Satanás estava tentando ele. Eu penso nas acusações. Se tu és um filho de Deus, torna essas pedras pão. Mas Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu vejo ele dizendo: lança-te daqui, porque está escrito que os anjos vão dar guarda. Jesus em Getsemane, ele disse: você não sabe. Eu poderia ter chamado legiões de anjos para me libertar e destruir o mundo. Eu vejo Satanás dizendo para Jesus, levando ele para o tabernáculo, para o cume, e ele disse: todas essas nações eu vou te dar, se me adoras. Eu suponho que Jesus pensou em Salmo 2, 6 a 8, que disse: pede-me e te dará as nações por herança. Tudo é de Jesus. Ele teve tudo, mas ele deu tudo por nós. Tem uma razão porque a cruz é poderosa em nossa vida. Porque a cruz pode transformar vidas. Em todo o propósito que Deus tem um processo. E em todo o processo tem dor. Lembre-se disso na sua vida. Quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te levar num processo, e nesse processo vai ter dor.
Existe uma razão por que Jesus morreu na cruz. A cruz é diferente de qualquer outro símbolo de qualquer outra religião. As outras religiões têm seus símbolos que mostrem as filosofias, as ideias deles, as crenças deles, as coisas que eles adorem. Mas a cruz de Jesus Cristo foi um evento na história. Algo aconteceu na cruz. Algo aconteceu naquela cruz. Jesus morreu. E ele morreu porque Deus teve um propósito, um processo e dor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a cruz fala conosco. A cruz representa alguma coisa. A morte de Jesus representa alguma coisa para nós. Não existe outro caminho senão a cruz. Se Deus pudesse mandar um anjo para nos salvar, Ele teria feito. Se pudesse usar obras, Ele teria feito. Se pudesse usar qualquer outro homem, Ele teria feito. Mas só Jesus, só Deus na carne, podia fazer isso. E a cruz nos ensina 4 coisas. A cruz nos ensina que existe um problema. Existe um problema na sua vida. Ou existia, ou ainda existe. Na vida de cada pessoa existe um problema. E esse problema se chama pecado. Outras religiões não querem falar de pecado, mas Deus confronta o pecado pela cruz. Diz que todos pecarem e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. A segunda coisa que a cruz nos ensina é que realmente um pagamento tem que ser feito pelo pecado. Tem que existir pagamento pelo pecado. E a cruz está trazendo essas verdades através da morte de Jesus. Tem um problema na sua vida. Segundo, tem que haver um pagamento pelo pecado. Terceira coisa que a cruz nos mostra: tem que haver arrependimento. Eu ouço muitas pessoas falando o amor de Deus é universal. Deus ama todos. O amor de Deus é incondicional. E eu concordo. O amor de Deus é incondicional. Deus te ama se você é pecador, se você é a pior pessoa, Deus te ama. Incondicional. Mas tem uma coisa que não é incondicional. É o perdão. O perdão não é incondicional. Tem uma condição. E a condição é seu arrependimento. Você precisa arrepender dos seus pecados para você ser salvo. E a quarta coisa que a cruz nos ensina, nos mostra muito claramente, é que você precisa ser reconciliado com Deus. Você precisa ser reconciliado com Deus. Eu lembro a história que um pastor contou de uma pessoa que foi visitar um amigo seu, amigo assim, e viu que ele tinha um carro novo. Aí quando ele passou para entrar na casa, ele passou pelo carro e com tanta... ele estava pensando, carro novo, ele tem tudo. Ciumentemente, ele pegou a chave e ele rasgou ao lado do carro. Colocou a chave no bolso e foi para a porta da casa. Só que o amigo que estava lá dentro viu tudo. Ele viu tudo.
E esse homem, ele chegou e ele entrou em casa e ele queria fazer com que ele era amigo dele. Mas o problema é que o dono do carro, ele já tinha visto isso. Como pode ser amigo? Depois disso, você já pecou? Você já ofendeu Deus? Você já blasfemou a Deus? Você quebrou os mandamentos e você quer ser amigo de Deus? Só pela cruz que você pode se tornar novamente amigo do Senhor. Quando você aceita Jesus, vai haver uma transformação na sua vida. Assim. Um lagarto, quando ele passa a ser borboleta, ele passa por um processo que se chama no grego metanoia. Metanoia é uma transformação. Quando você receber Cristo, você vai ter uma transformação na sua vida por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Para terminar, eu quero ler Filipenses, capítulo 2, 5 a 8. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança do homem e sendo reconhecido em figura humana, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, até a morte de Cristo. Que isso seja em você. Mas eu tenho uma coisa muito linda para dizer para você. E é nesse ponto eu quero que você que está em casa se ajoelhe. Sim, eu estou pedindo você se ajoelhar na sua casa. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura de homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e tudo confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Você que está ajoelhado lá na sua casa, dá glória a Deus pelo que Ele fez na cruz para você hoje. E se você nunca aceitou Jesus, nunca chegou à cruz, você sabe hoje que é só pela cruz que você pode ser salvo, perdoado e reconciliado. Quero pedir você fazer essa oração junto comigo. Meu Deus e meu Pai, eu sei que eu sou um pecador. Sem Ti, Senhor, eu não posso ser salvo. Entra no meu coração, meu Deus, neste momento. Obrigado pelo que o Senhor fez na cruz para mim, Senhor, pelo seu sofrimento. Senhor, me salve. Entrego a minha vida a Ti hoje, para a glória do Seu nome. Ajuda-me a viver por Ti. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você hoje ricamente. No nome de Jesus.